Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Hoje, segunda-feira, dia 22 de dezembro, já próximo ao Natal do Senhor, nós bendizemos e nos alegramos em Deus que por vivermos esse tempo de advento, tempo de graça e tempo de misericórdia. O Evangelho de hoje está em Lucas, no capítulo 1, o versículo 46 em diante. Lucas 1, 46 a 55. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. E Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a condição humilde de sua serva. Todas as gerações desde agora me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso fez por mim grandes coisas, santo é o seu nome. E sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Ele manifestou o poder com seu braço, dispersou os soberbos nos pensamentos de seu coração. Depôs os poderosos de seus tronos e exaltou o de condição humilde. Encheu os bens de bens os famintos, despediu os ricos sem nada. Amparou Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia, como prometeu a nossos pais, a Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para sua casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E hoje, este Evangelho, Maria nos ensina a humildade, tão necessária, na verdade essencial para a nossa salvação. A humildade é aquilo que mais atrai o Senhor, aquilo que mais lhe agrada. E o que é a humildade? A humildade, será que é não ter nada, é ser pobre, é pobreza, é ser ignorante, não ter estudo? O que é então a humildade? Veja bem, Maria nos ensina o que é a humildade. Maria primeiro reconhece que Deus é que fez nela. Ela diz: minha alma engrandece, a alma, ou seja, a vida de Maria, o ser dela engrandece o Senhor. E meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Ou seja, a alma de Maria, o espírito dela exulta em Deus. Tudo é em Deus. Maria reconhece que é no Senhor que tudo se realiza. E ela diz: porque olhou para a condição humilde de sua serva, ou seja, foi Deus que olhou. Maria não atribui nada a ela. Maria atribui tudo a Deus. Por isso, quando nós louvamos e honramos a Santíssima Virgem Maria, nós estamos dando glória a Deus, porque ela mesma reconhece isso. Embora seja santa, imaculada, nunca tenha tido pecado, mas ela reconhece que tudo foi Deus quem fez. Foi Deus que olhou para ela. Isto é a humildade da Santíssima Virgem. Todas as gerações, todas, me proclamarão bem-aventurada. Aqui Maria não está sendo arrogante, pelo contrário, está sendo humilde. Por quê? Porque ela diz assim: porque o poderoso fez por mim grandes coisas, seu nome é santo. Ela está reconhecendo que vão proclamar a bem-aventurada porque Deus fez nela, porque Deus a escolheu, porque Deus olhou para ela com misericórdia, porque o Senhor fez nela grandes coisas. Maria humilde, a nova Eva. Por quê? Porque diferentemente dos primeiros pais, Adão e Eva, que quando pecaram, se esconderam. E por que se esconderam? Porque enquanto eles estavam na presença de Deus, antes do pecado, eles começaram a se achar que eles eram bons. Por isso, a serpente teve facilidade em seduzi-los. E toda aquela beleza que eles viviam com o Criador, eles começaram a achar que eles eram os bambambãs, que eram eles que tinham tudo. E então, o demônio seduziu Eva, que seduziu Adão, porque talvez eles estavam achando que eles eram o Senhor de tudo. E quando pecam, aí revelam a soberba.
Por quê? Porque se escondem de Deus. O soberbo se esconde de Deus. O soberbo se esconde. Quando ele cai na fraqueza, ao invés de ele voltar para Deus, reconhecer a sua miséria e voltar para Deus, reconhecer que Deus é maior que o seu pecado, o que ele faz? Ele se afasta mais. Se afasta da confissão, se afasta da igreja, se afasta da oração, ele começa a se afastar. Por quê? Porque é arrogante, porque é soberbo. Humilde, Maria nos ensina, reconhece que tudo é Deus quem faz. Só Deus pode nos dar a vitória sobre o pecado, sobre a nossa fraqueza, só Deus pode nos sustentar. Só Deus pode ser nossa alegria, a razão do nosso cantar. Só Deus. Então, veja bem, Maria é essa serva humilde do Senhor, que reconhece que tudo Deus fez e que a sua misericórdia se estende de geração em geração. Ou seja, é a misericórdia de Deus que tudo criou, ela se estende de geração em geração e vai se estender até que o Senhor venha na sua parousia. Mas até lá é a misericórdia que vai reinar, porque Ele vai nos atraindo para Ele. Ela vai se estendendo de geração em geração, porque Ele manifestou o poder do seu braço, Ele manifesta, Ele dispersa os soberbos. Veja bem, os soberbos, os que têm pensamento orgulhoso no coração, são dispersados, ou seja, se afastam de Deus. Porque não conseguem compreender essa misericórdia, esse amor. Esse Deus que nos conhece, sabe do nosso pecado, não precisamos esconder nada dele, porque mesmo se afastamos dele, mesmo se colocamos uma máscara, não adianta nada disso. Deus nos conhece e sabe das nossas misérias. Então, o humilde, ele se aproxima de Deus. É isso que Maria está nos ensinando e me ensinando a reconhecer Deus, a sua misericórdia, nos acolhe e nos atrai para Ele, porque tudo é Ele quem faz. Ele quem tudo fez, Ele que tudo faz, Ele que tudo sustenta com a sua misericórdia, com o seu poder. Nada é em nós de bom, meu irmão, minha irmã. O próprio Jesus disse para aquele jovem que chegou perto dele, falou assim, bom mestre, ele disse, por que me chamas bom? Só Deus é bom. Toda bondade emana de Deus. Quando fazemos algo de bom, é Deus que faz em nós. É a misericórdia dele que age em nós. Nosso é a miséria dos nossos pecados. Mas o amor de Deus é maior do que tudo isso. Maria nos ensina a humildade. Reconhecer Deus que faz e que fez tudo. Reconhecer que seu amor se estende sobre nós. Reconhecer que é Ele que faz maravilhas na nossa vida. Se ela, Maria, que não pecou, Maria escolhida, preferida de Deus, Maria que toda de Deus, serva obediente, se ela reconhece que tudo é Deus quem faz, nós precisamos reconhecer ainda muito mais. Que tudo é Deus quem faz. Tudo é nele, por ele e para ele. Como diz São Paulo, nele nós somos, vivemos e existimos. Que o Senhor nos dê a graça, meu irmão e minha irmã, de uma humildade. Uma humildade que nos faz voltar para Deus. Uma humildade que nossas fraquezas voltar para Deus. Nosso pecado nós voltamos para Deus. Uma humildade de reconhecer que quando nós fazemos algo de bom é Deus quem faz. Tudo é Deus quem faz. Dai-nos essa graça da humildade, uma verdadeira humildade, sem hipocrisia e sem falsa humildade. Uma humildade que nos faz reconhecer também que Deus faz, que Deus é, que Deus nos ama e está conosco. Não porque nós merecemos, porque Ele quer ficar conosco. Para vivermos bem este Natal, nós precisamos pedir a Deus a graça da humildade. A divisão da nossa vida, nossa casa, com os parentes, com a família, tudo provém da soberba e do orgulho. Nós precisamos reconhecer Deus na nossa vida. E Deus é maior que nós. É Ele que nos sustenta. Nós somos miseráveis pecadores, em que tudo precisamos da graça de Deus. Precisamos dessa graça, então, da humildade. Em tudo esperarmos, em tudo vivemos no Senhor e para o Senhor. Que Maria nos ajude e nos ensine, alcance para nós a graça e o dom da humildade. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre se louvado. Salve Maria Imaculada.